Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós tivemos uma marca histórica dos 100 mil pontos do Ibovespa. Pela primeira vez, nominalmente, os 100 mil pontos foram ultrapassados. A marca dos 100 mil pontos fechou com um novo recorde hoje, um pouco abaixo dos 100 mil pontos, é verdade, no fechamento, mas um novo recorde para o Ibovespa. O dólar cedeu e fechou abaixo dos R$ 3,80. Uma semana que tem o Comitê de Política Monetária para decidir a nova taxa de juros. Deve ser mantida a nova taxa de juros, a gente fala sobre tudo isso, mas é extremamente importante em relação ao momento da economia. E também o presidente Jair Bolsonaro, que já viajou aos Estados Unidos no domingo, já teve alguns encontros, mas amanhã sim, tem agenda oficial no encontro dele com o presidente Donald Trump na Casa Branca, na capital dos Estados Unidos. Tudo isso você acompanha agora no Cenário Econômico, que já está no ar. Pela primeira vez e para fazer história, hoje exatamente, eu vou até olhar o horário, 2 horas e 44 minutos da tarde, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ultrapassou a marca dos 100 mil pontos. Foi um pouquinho mais do que 100 mil pontos. Exatamente 100.006 pontos. No final do dia, a Bolsa recuou um pouquinho, mas mesmo assim registrou um recorde. Vamos dar uma olhadinha aqui. Um recorde, a alta hoje foi de 0,86%. a 99.993 pontos, esse é o dado do fechamento. Nas negociações intradia, é o que a gente viu exatamente o Ibovespa passar dos 100 mil pontos, mas nós estamos falando aqui de um fechamento muito próximo também dos 100 mil pontos. Nós tivemos ações da Petrobras, por exemplo, que tiveram alta expressiva, tanto as ações ordinárias, que são as que têm controle sobre a empresa, quanto as ações que são vendidas, as ações preferenciais aqui na Bolsa, tiveram também alta hoje. Vamos lá, essas aqui são as ações preferenciais. Tiveram alta de 1,73%. As duas ações da Petrobras têm peso extremamente importante no Ibovespa. Banco do Brasil teve uma queda de 0,76%, Vale a 0,18%. A queda da Vale, que tem um peso muito grande no Ibovespa, estava bem maior durante o dia, diminuiu durante a tarde e também agora no finalzinho do dia a 0,18%, ou seja, uma queda que poderia ser maior e puxar o Ibovespa para baixo e não aconteceu. Bradesco com uma alta de 0,53% e Itaú com 0,16% de queda. Nós tivemos várias outras ações que tiveram altas expressivas hoje. Ou seja, aqui nós pegamos o que a gente chama do peso pesado do Ibovespa, ações que têm peso importante no índice, que é uma referência, que é a principal referência da Bolsa de Valores de São Paulo, mas teve ações que, várias ações subiram, várias ações do setor de varejo tiveram alta importante hoje, que não são exatamente com peso muito pesado, ou seja, um grande peso no Ibovespa, mas elas têm importância no coletivo, ou seja, no momento de expectativa da economia. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque o dólar hoje teve uma queda de 0,76% a R$ 3,79, ou seja, fechou abaixo dos 3,80. A gente estava se acostumando já dias atrás, né? Com o dólar acima de 3,80, oscilava, subia, descia, mas sempre acima de R$ 3,80. Agora nós estamos falando de um dólar a R$ 3,79. Obviamente que dá para explicar um pouco o porquê que aconteceu isso hoje. Essa alta do Ibovespa já era, digamos, uma expectativa que estava só esperando a data para acontecer, mas era uma expectativa de alta e de atingir essa marca dos 100 mil pontos, que já vinha de alguns dias. A gente, no começo do ano, tivemos aqui na Bolsa vários recordes do Ibovespa, ou seja, tivemos recordes sucessivos, depois tivemos um período de baixas ali, ou seja, que a Bolsa não estava crescendo muito. Obviamente que foi o começo do governo de Jair Bolsonaro e tinha toda uma expectativa, porque essa expectativa vem ainda do período eleitoral, do final da eleição, do final do ano passado. A gente teve altas no final do ano passado, no começo deste ano. Depois, obviamente, tem um freio de arrumação para entender exatamente como vai ser o governo. E voltamos a ter alta justamente depois do Carnaval, e a explicação é muito clara. Foi quando o governo voltou a falar de reforma da Previdência. Eu fiz menção dias atrás, aqui no Cenário Econômico, que os investidores estavam aguardando, porque obviamente tinha uma espera que a Câmara só voltaria na semana seguinte à do Carnaval, então não teria lá grandes respostas do Legislativo, que finalmente na semana passada instalou a Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro passo
para a votação da reforma da Previdência. O primeiro passo da votação da reforma da Previdência no Congresso, na Câmara, mas é exatamente o primeiro passo. Mesmo assim, o governo, na própria quarta-feira, quinta-feira depois do Carnaval, começou a falar de reforma da Previdência. O próprio presidente Jair Bolsonaro voltou a falar. E os investidores estavam aguardando exatamente uma defesa enfática do governo da reforma da Previdência, pelo governo da reforma da Previdência. De lá para cá, nós começamos a ter algumas altas e alguns recordes do Ibovespa, coisa que aconteceu hoje, passando dos 100 mil pontos e com esse valor aqui, voltando só aqui de fechamento, que é bem próximo dos 100 mil pontos. A valorização hoje é de 0,86% a quase 100 mil pontos, 99.993 pontos. Bom, esse valor dos 100 mil é o que se chama de um valor nominal. Pela primeira vez, o Ibovespa hoje, durante o dia, passou dos 100 mil. Para você ter uma ideia, foram 100.037 pontos, 36 pontos para ser preciso, se não me engano, exatamente isso. 100.036 pontos. Isso é o que a gente viu hoje. Ou seja, a expectativa dos investidores é a melhor possível. Isso é bom ou ruim para a economia? Claro que é muito bom. Mas quanto é bom e quanto que isso vai mexer na vida de todo mundo? Bom, o que a gente vê no Ibovespa é a expectativa. Economia é movida à expectativa, economia não é movida à matemática. Matemática é só uma ferramenta para se calcular ganhos e perdas na economia. Mas quem investe, investe imaginando que vai dar certo. Se você não imagina que vai dar certo, você não faz um investimento. Compra de ações é exatamente isso. Você compra ações de uma empresa imaginando que ela vai produzir mais, que ela vai vender mais, que ela vai ter mais lucro e, portanto, ela vai dividir, vai repartir seus dividendos de uma forma ainda mais lucrativa com os seus acionistas. Ou seja, é uma crença no crescimento da economia. A empresa não vai crescer sozinha. Raramente isso ocorre. Você vai ter um movimento grande de crescimento da economia como um todo, porque a gente viu várias ações tendo crescimento hoje aqui para atingir e superar essa marca dos 100 mil pontos durante o dia. Mas tem um outro cálculo que se faz, por exemplo, hoje, 18 de março de 2019, às 2h50, nós chegamos aqui, 100.037 pontos. Então, só para me retificar, 100.037 pontos. Esse é o pico da história do Ibovespa, nominalmente falando. Porque há um outro cálculo que, se eu descontar a inflação, lá em 2008, no dia 20 de maio, o Ibovespa chegou a 73.516 pontos. Obviamente que é muito menor do que os 100 mil. Mas ele equivaleria, se eu calcular a inflação, a 134.917 pontos. Isso diminui a marca de hoje? Não, esse é apenas um cálculo feito, no caso, pela Economática, para se entender qual é o tamanho da valorização. Porque a economia brasileira diminuiu depois da crise. Ela é menor do que ela era antes, justamente por causa da pior crise que nós tivemos, por uma sucessão de erros de política econômica do governo anterior ao presidente Temer, ou seja, o governo Dilma e governo Lula. Mas vamos lá, porque lá depois de 2008, o que nós tivemos? Uma forte recessão no mundo inteiro com a crise do subprime nos Estados Unidos, aquela, digamos, uma oferta gigantesca de crédito sem capacidade de pagamento e que, obviamente, chegou uma hora que não se tinha mais esperança de que fosse recuperar o investimento, aí bancos começaram a quebrar, países tiveram que interferir na economia, países fortes e absolutamente liberais como os Estados Unidos investiram dinheiro em bancos, os europeus fizeram a mesma coisa, ou seja, esse crescimento que nós lamentavelmente não aproveitamos para reestruturar o país com as reformas, depois nós viemos tendo uma série de problemas, até chegar em 2014 e tivemos já um 2014 ruim, 15, 16 terríveis, para depois começar a recuperar a economia em 2016, 2017 e 2018, com crescimentos muito pequenos, é verdade. O que se espera justamente depois de mais de 100 mil pontos hoje é justamente isso, é que a expectativa é a melhor possível. E por que a expectativa é boa? Porque há uma confiança de que vai andar a reforma da Previdência, ou seja, o governo vai, digamos, reescalonar suas dívidas, vai ter capacidade de solvência fiscal para pagar os salários e as aposentadorias lá no futuro, vai depender menos de pegar dinheiro no mercado e, com isso, obviamente, um governo que não deve muito atrai investimento externo, que compra ações de empresas brasileiras ou faz investimento direto, como é o caso dos aeroportos, recentemente, quando nós tivemos o leilão da sexta-feira, ou seja, foi um sucesso porque é investimento direto, dinheiro que fica aqui, há uma série de reformas que os aeroportos vão ter que fazer, essas empresas vão ter que fazer, e isso gera emprego, gera renda, que gera consumo, que vai fazer a empresa produzir mais, que vai fazer a empresa ganhar mais, que vai dividir mais, vai investir mais, ou seja, eu tenho um ciclo virtuoso da economia.
esse dado hoje dos 100 mil pontos do Ibovespa é, digamos, uma expectativa. O que é preciso agora é exatamente ver o movimento que vai fazer a economia crescer de fato, ela ainda patina, a gente vai ver dados hoje, e a partir daí gera-se emprego e renda e normalmente as coisas costumam dar certo. Bom, vamos seguir aqui porque o Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro, ele acompanhou hoje justamente um debate sobre a reforma da Previdência que teve muita repercussão aqui no Ibovespa. É a confiança dos investidores que a reforma vai andar que fez com que o Ibovespa chegasse, por exemplo, a esses últimos recordes e, obviamente, o recorde de hoje também. Maurício, nos traga detalhes dessa reunião que teve, inclusive, a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o que politicamente é extremamente importante. Boa noite, Maurício. Boa noite, Piotr. O objetivo desse seminário, que foi realizado na Fundação Getúlio Vargas, foi justamente analisar os principais desafios para implantar a reforma da Previdência. Participaram do debate o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Durante a apresentação, Rodrigo Maia disse não acreditar que os militares vão oferecer resistência às mudanças na Previdência. De acordo com o presidente da Câmara, os integrantes das Forças Armadas sabem fazer contas e por isso já perceberam que sem a aprovação da reforma, no futuro não vai ter dinheiro para pagar os salários dos militares. Para Rodrigo Maia, se não fizer a reforma, o Brasil voltará aos tempos de hiperinflação e não vai existir dinheiro para pagar as aposentadorias. Na última sexta-feira, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, já tinha feito o alerta de que a reforma é a última chance de evitar um colapso que provocaria perdas de direitos que hoje são garantidos, já que o governo ficará sem dinheiro em caixa. Sobre o trabalho no Congresso para aprovar a reforma, Rodrigo Maia disse que é uma tarefa difícil, porque não existem 320 deputados eleitos com a agenda da reforma da Previdência. Por isso, ele acredita que é necessário mostrar para esses parlamentares a importância dessa aprovação para que o Brasil volte a crescer. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que o Poder Judiciário deve participar dos debates sobre a reforma e evitar um protagonismo desnecessário em eventuais contestações na Justiça. Fux destacou ainda o papel do Legislativo, que é o poder responsável para conduzir as discussões sobre a mudança da Previdência. Piotr. O ministro Fux falou sobre protagonismo desnecessário do judiciário, é quando se tem uma decisão na Câmara e alguém descontente porque perdeu na votação vai ao Supremo reclamar de alguma coisa. Isso gera insegurança jurídica ao extremo. Importante essa declaração do ministro do Supremo também, Luiz Fux. Vamos lá. Hoje foi divulgado o Boletim Focus pelo Banco Central. Vamos pegar exatamente com relação ao Produto Interno Bruto, ou seja, agora a gente está falando da economia real brasileira, não estamos falando de expectativa. É uma expectativa aqui, mas baseada nos fatos que se tem agora, neste momento. Para esses analistas, o PIB, que há um mês ia crescer quase 2,5%, há uma semana era 2,28% e agora caiu para próximo de 2%, 2,01%. Isso tudo é a ideia que se tem para este ano. Também nós estamos falando de expectativa. A produção industrial era de 3%, caiu para 2,57% na pesquisa que terminou na última sexta-feira, foi divulgada hoje. Vai lá. Nós temos também na quarta-feira, amanhã começa, na quarta-feira termina, teremos uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para decidir a nova taxa de juros. Atualmente está em 6,5%, essa é a previsão que se tem, portanto deve ser mantida, mas agora a Selic para 2019 já houve uma redução por parte desses analistas. Caiu de 8% para 7,75%, o que demonstra que o mercado está imaginando que o Banco Central vai ter que dar mais estímulos à economia com juros mais baixos para fazer exatamente a roda girar da economia. Vamos dar uma olhadinha só nessas previsões que são feitas pelo Boletim Focus. Está aqui, olha, no dia 1º de fevereiro era de 2,5%. E a gente vê aqui uma queda nas previsões de crescimento do PIB até chegar nesses 2,01% divulgados hoje, o que obviamente é preocupante. Tanto que o próprio Banco Central divulgou hoje a prévia do PIB, na verdade é uma prévia do PIB, mas os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central do mês de janeiro, e a gente vê aqui, olha, houve uma queda em janeiro de 0,41%, em dezembro foi um crescimento de 0,21%, se eu pegar janeiro deste ano com janeiro do ano passado, teve uma alta, o que é extremamente importante. O problema está nessa queda que a gente vê aqui. E no trimestre terminado em janeiro, uma alta pequena, de 0,16%, claro que tem essa queda importante desse mês, chamou a atenção. A previsão ainda do Banco Central para o crescimento da economia este ano é de 2,4%.
Voltando a falar do dia a dia das pessoas, a Vanessa Casalino está conosco. Uma pesquisa mostra que 6 em cada 10 pessoas não fazem provisões, ou seja, não pensam na aposentadoria. Vamos entender exatamente essa pesquisa. A Vanessa tem detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. A pesquisa foi feita pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o Banco Central. E mostra que 6 em cada 10 brasileiros não estão se preparando financeiramente para a aposentadoria. A maior parcela porque não sobra dinheiro no fim do mês, 36% do total. 18% dizem que não investem porque estão desempregados e 17% porque até sobra dinheiro, mas pouco demais para investir. Por outro lado, 41% dizem que estão se preparando. Entre eles, a maioria de homens, trabalhadores entre 35 e 54 anos e das classes A e B. O principal meio são as aplicações financeiras, como previdência privada ou outros ativos, ações, títulos ou fundos. 35% apostam exclusivamente na aposentadoria pelo INSS para se manter no futuro. E 16% afirmam que vão depender de terceiros. Já outros 37% dizem que pretendem se aposentar e continuar trabalhando. O levantamento quis saber também como as pessoas lidam hoje com imprevistos financeiros e 39% responderam que não têm reservas se precisarem arcar com gastos equivalentes ao que ganham no mês. Nesse caso, teriam de recorrer a empréstimos ou ajuda de terceiros. Mas para os pesquisadores, é essencial manter uma reserva financeira em qualquer etapa da vida. A recomendação é começar, mesmo que seja com um valor pequeno, depois continuar poupando e investindo com frequência, ainda que o valor continue pequeno, porque de pouco em pouco e ao longo do tempo dá para ter resultado, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, amanhã o presidente Jair Bolsonaro tem um encontro na Casa Branca. O Pablo Mundim, da NBR, está em Washington e traz detalhes sobre essa agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Pablo. O presidente americano Donald Trump, nesta terça-feira. O primeiro compromisso amanhã é um encontro com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ao meio-dia, o presidente brasileiro será recebido na Casa Branca por Donald Trump para um almoço de trabalho e reunião ampliada com a comitiva brasileira e autoridades americanas. Após o almoço, os presidentes participam de uma conferência de imprensa. Bolsonaro também visita o Cemitério Nacional de Arlington e participa de cerimônia de deposição floral no túmulo ao soldado desconhecido. Ao fim do dia, se reúne com lideranças religiosas e de um jantar de trabalho antes de voltar para o Brasil. De Washington, Pablo Mundim para o Cenário Econômico. Muito obrigado, Pablo. Bom, há pouco o ministro da Economia fez exatamente uma série de exposições em inglês para investidores americanos no Brazil Day, ou seja, um dia brasileiro em Washington, falou sobre a reforma da Previdência e sobre exatamente quais são os planos do governo, de uma maneira extremamente espontânea, da forma como ele faz normalmente aqui. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais da economia do dia a dia aqui no Brasil. Já de volta com o cenário econômico, Andrew Lorimer está conosco aqui, ele é da Datamar, para falar sobre a movimentação de contêineres nos portos brasileiros. Andrew, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Prazer, muito obrigado. Vai ter um relatório que será divulgado amanhã, vamos antecipar alguns dados, podemos antecipar alguns dados? Podemos, sim. E qual é a realidade hoje dos portos brasileiros? Porque o relatório inclui alguns outros portos na América do Sul, mas especificamente no caso brasileiro, qual é a realidade hoje? Olha, os portos brasileiros, eles têm, nos próximos anos, eles vão ser o grande motor do crescimento da costa leste da América do Sul, né? A Argentina está recuperando, tem estado em crise nos últimos anos, mas o Brasil vai ser o motor nos próximos anos, nos próximos 5 anos. A previsão do nosso relatório é de um crescimento de 6%, 6,5% ao ano do Brasil para esse modal. Dos portos brasileiros? Exatamente. Bom, e obviamente que eu tenho que remeter a um outro questionamento que não nos é muito incomum. Se a capacidade dos portos brasileiros em conseguir atender o crescimento do país. É uma questão de infraestrutura básica e necessária. Eu posso ter demanda estrangeira, mas aí o produto atrasa, isso gera multas, ou seja, a produtividade cai, o ganho cai bastante e diminui o interesse no produto brasileiro. Os portos brasileiros têm capacidade para atender esse crescimento que você falou de 6,5% anualmente?
Tem sim. Os terminais de container brasileiros são 22 principais terminais e eles têm investido bastante. Hoje, devido à crise que ocorreu, né, nos últimos anos, eles tiveram realmente alguns terminais uma utilização muito baixa, né? Mas para os próximos anos, então, eles já estão preparados para receber essa demanda crescente. Quer dizer que o fato da crise e o investimento estava sendo feito fez com que nós tivemos capacidade ociosa. Exatamente. Então eu posso ter um crescimento maior agora acelerado que eu tenho condições de atender especificamente isso. Perfeito. E é a expectativa, né, diante das reformas que a gente espera que o governo consiga fazer, que realmente o país cresça e que nós já tenhamos então terminais que estão prontos para atender essa demanda. Andrew, se eu olhar para a economia do dia a dia, a que afeta o dia a dia das pessoas, e claro, está ligado, está conectado, mas enfim, a reforma é extremamente importante, pode gerar emprego. Quando eu falo de trocas internacionais, eu posso ter compradores em qualquer outro país cuja economia está bem e que vai consumir uma commodity brasileira, como por exemplo soja, minério de ferro, essas coisas todas. O que a reforma da Previdência altera, ou seja, o que essas medidas que são claramente internas alteram no comércio internacional, que é disso que vivem os portos? Eu acho que é fundamental porque é um sinalizador para a economia internacional. Então, acho que os investidores estrangeiros, que são quem são bastante responsáveis pelos investimentos nos terminais de container no Brasil, eles olham isso e eles sentem maior confiança em fazer esses investimentos. Então, isso é ótimo, porque tendem a consolidar esses investimentos e aumenta, sim, o comércio exterior brasileiro. Você fez menção à Argentina, que é um parceiro comercial extremamente importante do Brasil. Boa parte da venda de carros de exportações caiu no Brasil porque a Argentina, que é um comprador, deixou de comprar. E qual a situação da Argentina? Porque, obviamente, nós estamos falando de uma região e o peso da Argentina é significativo. Sim. A Argentina tem estado pior que o Brasil, né? Eles tiveram, nos últimos anos, 3 recessões. Esse ano, eles ainda estarão em recessão, de acordo com o FMI, a previsão do FMI. Mas a previsão é que, depois deste ano, eles voltem a crescer e crescer mais rápido do que o resto da América do Sul, da costa leste da América do Sul. Então, isso é bom. Mas esse ano ainda está lento, mas a partir do ano que vem a previsão é de um crescimento mais forte até do que o do Brasil. E lá também os portos estão preparados para atender esse crescimento que obviamente é desejável, mas que venha rápido e mais intenso a partir do ano que vem? Sim, é interessante que você tocou nisso, porque na Argentina existe uma restrição maior para o tamanho dos navios que está aumentando. Então, os portos no Brasil tendem a ter uma melhor capacidade para receber esses navios da próxima geração do que a Argentina. A carga tem que chegar lá de qualquer maneira, mas isso vai significar para o Brasil uma nova oportunidade também, que é de aumentar os transbordos dessas cargas, ou seja, é mais movimentação para os portos brasileiros. Ou seja, um navio muito grande deixa a carga no Brasil, que depois um navio menor vai pegar aqui para levar para a Argentina. É isso que você chama de transbordo? Exatamente. É uma movimentação no aeroporto local, no porto local, claro. Exatamente, exatamente. No momento, os navios que vão para a Argentina, o maior navio de containers que chega no Brasil é de 11 mil TEUs, né? É uma unidade equivalente a um container de 20 pés. 11 mil. É o maior que vem para a costa leste. E ele entra na Argentina, mas quase não entra. E a próxima geração, daqui a 2 ou 3 anos, vai ser de 14 mil TEUs. E esses, certamente, a maioria das pessoas concorda que realmente eles não vão entrar na Argentina. Então, eles provavelmente virão até Brasil ou Uruguai, transbordam, e aí então isso gera mais negócios ainda para os terminais brasileiros. Que se prepararam para esse tipo de navio, ou seja, essas gerações que se sucedem de navios. Exato, exato. Andrew, muito obrigado pela entrevista. Boa notícia por esse aspecto é extremamente positiva. Sim. Obrigado. Obrigado pela gentileza, viu? Obrigado você. Sucesso no lançamento do relatório amanhã. Obrigado você. Bom, num dia histórico para o Ibovespa, com a marca dos 100 mil finalmente batida, obviamente que hoje é um dia positivo, é um dia de expectativa. E claro, falta entender essa expectativa, ver essa expectativa acontecer no dia a dia, porque o que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas, mas isso precisa de uma expectativa positiva, é ter
emprego e renda. A partir daí tudo começa a melhorar e naturalmente. Vamos esperar um Ibovespa ainda maior a partir de amanhã. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.